Estar ao lado de pessoas que têm como convicção, como valores, compartilhar as suas jornadas, é um pouco disso que a gente vem capturar aqui nas nossas conversas durante o programa Por Trás da TI. Ao navegarmos profundamente no mundo de cibersegurança, encontramos pessoas incríveis, com propósitos muito bonitos e histórias que nós vamos compartilhar. E o nosso convidado de hoje, Alisson Santos. Alisson, um grande prazer poder dividir esse momento aqui com você. Prazer é meu. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e, novamente, muito honrado pelo convite que eu recebi. Quero poder ajudar nessa sua empreitada de conhecer os CISOs. É isso aí. Estamos conhecendo a grande comunidade de TI, né? A TI mudou a minha vida, eu tenho certeza que mudou a sua vida também, Com certeza. Para melhor, nos dando mais oportunidades, porque uma das coisas que a nossa geração, né, Alisson, fez muito foi sonhar com um futuro melhor. Com certeza. E nós estamos agora tendo a oportunidade de liderar o nosso próprio futuro com as nossas carreiras. Vamos lembrar um pouquinho de infância? Como que foi a sua infância? Qual que é a sua história, começando lá de trás? Cara, minha infância, na hora que eu tive a oportunidade de pensar, eu vou olhar para trás e vou falar assim, valeu muito a pena, porque mesmo que a gente acha que a gente viveu num ambiente simples, com família simples e tudo era batalhado e brigado para conseguir, né? Isso. Mas, na verdade, aquilo foi a base de tudo. Aquilo que fez aquele situação, aquela educação, aquele valor, aquelas pessoas que estavam ao nosso redor, pais, familiares, primos, tios, etc., foi aquilo que moldou o Alisson de hoje, né? E tudo foi muito simples, tudo foi muito batalhado. E isso, inclusive, muito mais do que palavras, mas os exemplos que eu recebi dentro de casa que me construíram, que moldaram quem é o Alisson de hoje. Poxa, que bacana. Alisson, como que foi as primeiras experiências ou estímulos que você teve, né, com a tecnologia da época da sua infância? Ou seja, o que você experimentava de mais tecnológico na época ali? O que era? Eu era muito curioso, né? E meu pai, ele trabalhava em metalúrgica, ele era mecânico, mas ele trabalhava com uma metalúrgica fina, né, de precisão. Então ele também era, digamos assim, um professor pardal de casa. Aí eu, novamente, né, falando em experiência, eu acompanhava meu pai nos projetos dele, né, nas manutenções que ele fazia dentro de casa. E aí, nesse momento, que eu começo a notar, né, que havia um quê de tecnologia naquilo que meu pai fazia, né, naqueles projetos dele. E ali começou eu também querer consertar coisas. Meus carrinhos, meus brinquedos, o rádio parava de funcionar, a gente tinha rádio naquela época. Verdade. E era um item importante dentro da casa, né? Exatamente. Super importante. Exatamente. Aliás, eu ouço rádio ainda hoje influenciado pelo meu pai, porque eu acordava todo dia de manhã com meu pai. E não só meu pai, minha mãe, que precisava sair para trabalhar, era o rádio relógio que despertava eles, né? Então, quando um item desse, por exemplo, parava de funcionar e meu pai não sabia resolver aquele problema, ia tentar resolver. Bom, enfim, esse era o item mais tecnológico que tinha naquela época, né? E isso me despertou curiosidade. E anos mais à frente, quando estava no momento de decidir qual profissão que eu ia seguir, obviamente isso já estava dentro de mim, eu nem tinha me dado conta. Foi ali o primeiro passo que eu escolhi estudar tecnologia, não, estudei técnico em eletrônica. Técnico eletrônico. Técnico eletrônico, lá no colégio. No colégio técnico. No colégio técnico. Bacana. E depois, obviamente, eu segui ali a tendência natural, fiz engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações, e aí minha carreira começa por aí, praticamente. Que bacana, que jornada interessante. Mais um para a nossa grande comunidade de ter passado por colégio técnico. Né? Então, é uma coisa que a gente já tem registrado aqui, Alisson. Grandes líderes da área de tecnologia, cyber, passaram, né, por colégios técnicos pelo nosso país, e aqui fica o nosso reconhecimento da importância dos colégios técnicos. Era né? muito forte, assim, digamos assim, o meu pai me influenciava muito nesse aspecto, minha mãe, meus tios também, porque meu pai ele se formou no Senac, e o Senac, aqueles cursos de aprendizagem, e
era muito forte para aquela época da sociedade, né? Era ali que, basicamente, a mão de obra saía, ia para a indústria, ia para o comércio, ia para outros setores. E metalurgia, naquela época, realmente era muito forte. Então, meu pai já sabia. Aqui é o caminho. Você vai fazer algum curso profissionalizante, você vai entrar no mercado de trabalho que você escolher, e aqui é onde você vai trabalhar e se dar bem na vida, digamos assim. Como você falou lá atrás, né? Naquela época, o que era mais importante para os nossos pais era meu filho fazer uma faculdade ou meu filho estar numa condição melhor do que a que eu estou hoje. Exato. Não foi diferente na minha casa. Isso é um sonho para todo pai, né? E depois que somos pai, que a gente entende os ensinamentos que os pais nos colocaram lá. Sim. A gente vê a nossa felicidade no sucesso dos nossos filhos. Isso é muito legal. E o exemplo é que realmente fica, né? E sem que eu fale, sem que eu, de fato, precise dar esse tipo de ensinamento para minha filha, ela também já está vendo meus exemplos e, de alguma forma, ela já está observando como eu atuo para que, de fato, ainda sendo um provedor dela, eu melhore a condição dela, melhore a nossa condição e tudo mais. Muito legal. Alisson, então assim, com todo o suporte da família, ou seja, um movimento que foi relativamente natural, né, para que você pudesse chegar, né, na engenharia, depois telecomunicações, e aí aquele momento de investir na carreira, né, de começar a construir os degraus que vão te levar para a construção de uma jornada. Como que foi o primeiro emprego? Como que você trabalhou depois ali das formações? Como que foi? O primeiro emprego, de fato, foi um estágio. Foi. Estágio ainda a nível técnico de eletrônica, e eu comecei a trabalhar na primeira empresa, foi uma empresa que prestava serviço para Credit Card. De eletrônica eu não aprendi nada. A minha primeira experiência no trabalho era, de fato, trabalhando com suporte de telefonia ou redes de computadores, à época. Redes de computadores em específico foi o assunto que chamou minha atenção. E tudo começa, minha vida em TI, começa a partir dessa questão, redes de computadores. Eu achava fantástico poder entrar no data center e ver aqueles racks todos organizados, com os cabos nem tanto, com as luzinhas piscando. Eu falei, nossa, eu queria aprender a mexer com isso, eu queria pôr a mão. E quando vinha um engenheiro daquelas empresas que produziam aqueles equipamentos, muitas dessas marcas nem existem mais no mercado, e conectava um notebook lá, falei, não, eu quero fazer isso, é isso que eu vou batalhar para atuar. De fato, fiz. Anos depois, isso me inspirou a buscar conhecimento, estudar e tudo mais. Mas, basicamente, foi aí, através de um estágio a nível técnico e tendo a oportunidade de viver com pessoas e atuar com pessoas, ou ajudar essas pessoas no dia a dia delas, de analistas de suporte, e aquilo me chamou a atenção e quero trabalhar com isso. Que legal. Alisson, não sei se isso foi diferente com você, mas uma das coisas que chama muito a atenção é a gente, quando descobre o poder da TI, da tecnologia, né, não só para ajudar a vida das pessoas, mas sendo um grande alavancador de negócios. Né? Eu queria tentar pegar um gancho com você. Quando foram aqueles momentos que cai a ficha e fala assim, opa, calma aí, eu estou fazendo TI, que eu adoro tanto, mas eu estou, na verdade, impactando lá na ponta, né, seja um produto, seja né, uma logística mais eficiente. Quando foi aquele momento que o Alisson olha e começa a se ver um cara de business e especialista em tecnologia? Acho que, se a gente for... Vou dar um salto na história para poder chegar na sua resposta, né? Nesse momento da minha vida, eu ainda era um aspirante a um profissional de tecnologia. Depois, eu começo a estudar, faço certificações, eu concluo a faculdade e tudo mais. Isso me coloca em algum momento em contato com projetos, especificamente, que impactavam de uma forma mais substancial as companhias que eu estava trabalhando. E nesse exato momento que eu sou pensado para o mundo de segurança da informação. Olha que bacana. E aí a gente está falando de segurança da informação mesmo, né? Hoje a gente fala em cybersecurity, mas naquela época não existia esse termo cybersecurity, né? E quando você passa a trabalhar com segurança, você começa a entender
que o seu papel enquanto técnico, enquanto mesmo gestor, ele impacta de uma forma que você nem mesmo consegue imaginar fora das paredes da empresa. Porque quando a gente fala em conscientização de segurança, a gente está não falando com máquinas, a gente está falando com pessoas. Isso. E o conhecimento que a gente passa para essas pessoas, elas, obviamente, é para o uso delas no dia a dia corporativo. Isso vai servir também no dia a dia dela pessoal. E se você tiver muito sucesso, a informação ainda é disseminada por dentro da casa dela. É por isso que é tão importante a gente saber, ainda que nós sejamos profissionais de tecnologia, ainda que a gente tenha mais afinidade com linguagens de programação, com comandos e com máquinas, mas é importante que nós profissionais, sobretudo de segurança da informação, saiba conversar, saiba passar, digamos assim, o nosso conhecimento de uma forma que as pessoas consigam ser sensibilizadas. Então esse é um dos aspectos onde eu notei que, peraí, o que eu faço é importante na vida das pessoas. Elas podem não notar, mas uma política de segurança que hoje eu passo para ela no dia dela, algo simples, política de senha, isso vai ser muito útil para como ela vai proteger o smartphone dela, como ela vai proteger os dispositivos na casa dela e tudo mais. Esse é um aspecto. E outros aspectos é quando você desenvolve projetos que vai dar um resultado para a companhia, tanto do ponto de vista do benefício, da redução do risco e também do save, porque afinal a gente vive de business, né? Então é nesses momentos que de fato a gente cai em si e percebe que a nossa atuação em segurança, ou mesmo em tecnologia, ela atinge, ela sensibiliza muito mais do que aquilo que a gente pensa do nosso trabalho diário. Muito legal. Belo raciocínio. Alisson, é nítido que a tecnologia, em especial redes, na época que nós experimentamos, é um negócio viciante. Assim. Parece que a gente está num parque de diversões, vendo as coisas, né, fazendo sentido, as conexões, os roteamentos, né, tudo aquilo da teoria a gente começa a ver lá na prática. E normalmente isso, para nós, é um desafio quando a gente começa a ter que desempenhar funções de liderança, assim, trabalhar para as pessoas, desenvolvendo as pessoas. Como que foi a sua jornada de construção do lado mais de servidor, de líder, de ajudar as pessoas? Foi fácil para você? Não foi nem um pouco fácil. Não foi nem um pouco fácil, porque eu sou uma pessoa que eu sempre tive muito mais afinidade com as questões técnicas do que propriamente no trato no dia a dia com pessoas. A minha, digamos, migração de um líder técnico ou de um engenheiro, de um projetista para um líder de equipe aconteceu de forma que eu nem esperava. Não era algo que eu havia projetado para minha carreira, porque eu imaginava que ia continuar a carreira de especialista. E eu não me colocava no papel de líder, eu não achava que eu tinha, não seria capacidade, mas eu acho que o meu perfil não era de ser um líder de pessoas. Eu gostava muito de liderar projetos, mas não de fato liderar pessoas. E, bom, as empresas que eu passei de alguma forma iam construindo esse perfil dentro de casa, né, tentando identificar pessoas que tinham capacidade de alguma forma de ser um líder, e as pessoas enxergavam em mim isso, mas eu não me enxergo. Olha só. Mas eu não me enxergo. Não, mas você fala bem, você argumenta bem, as pessoas param para te ouvir, você impõe algum tipo de... você chama as pessoas no momento que você precisa de conversar com elas, elas param, entendem, e articulam com você, e você consegue negociar bem. E é nesses momentos, será que realmente eu vou ser um bom líder? Eu me deixei, eu me permiti, então, entrar nesse caminho. E confesso que eu não me arrependo. Hoje em dia eu gosto muito mais de lidar com pessoas, porque eu consigo, de alguma forma, fazer o meu trabalho, mas num âmbito maior. Então, o que eu quero dizer fazer num âmbito maior? Antigamente eu era muito preocupado com determinado rotina, atividade e etc. Agora não, agora eu tenho que estar preocupado de que forma com que as pessoas vão executar aquelas tarefas, se elas estão preparadas naquele momento, se aquilo é só
um momento ruim que elas estão passando, como eu posso ajudá-las, como eu posso motivá-las, como eu posso orientar ela no melhor caminho a seguir. E assim, não é fácil. Você é uma pessoa extremamente técnica, como eu era, migrar totalmente para um caminho de liderança, especialmente para lidar com pessoas. Tive que aprender muito, tive que ler, tive que... Errei, claro, a gente erra. E quando erra, a gente tem que admitir os nossos erros, né? E, obviamente, se você, de alguma forma, afetou alguém, você reconhecer, ser humilde, pedir desculpa. E cada erro é magnífico para que você aprenda, que você evolua e consiga ser um líder melhor. E, sem dúvida alguma, né, Alisson, são nos erros que a gente consegue dar o próximo passo dentro da jornada de maturidade. Quando a gente está vivendo o momento da grande bonança, né, acertando mais do que errando, a gente às vezes não para fazer a reflexão. A gente tem um falso sentimento de segurança, né? E isso às vezes, né, pode te levar para uma decisão complicada ali na frente. Muito legal essa reflexão que você trouxe. Alisson, uma das coisas que a gente adora falar aqui é desmistificar a nossa carreira em tecnologia, em especial em cibersegurança. Principalmente no momento onde os números nos mostram, né, um déficit muito acentuado de mão de obra, principalmente mão de obra qualificada, né, para exercer o que a gente precisa hoje, né, em cyber. Né? Pessoas não só com skill técnico, mas também com visão de negócio, de risco e de poder conectar isso, né, dentro do objetivo principal que o negócio nos traz. Queria que você deixasse algumas dicas, um alô, né, para aqueles que estão querendo começar uma carreira em cibersegurança, talvez estão ali na fase de faculdade e, poxa, que lado que eu vou da tecnologia, e nada melhor do que o Alisson deixar ali uma mensagem para quem está querendo ingressar na carreira de cibersegurança. Bacana. Cyber digamos assim, é um assunto, é uma matéria que é até recente, vamos pensar assim. Porque há 10 anos atrás, eu acho que não havia nenhum curso de graduação especificamente de cyber. Os profissionais de cyber começavam com ciência da programação, ciência da computação, engenharia, qualquer engenharia relacionada à tecnologia ou mesmo análise de sistemas. E no decorrer do aprendizado, da maturidade, esses profissionais acabavam gostando do tema e chegavam lá. E o que isso traz, acho que, de importante para quem quer entrar hoje? Esses profissionais trabalhavam muito a base, né? Então, alguém que entra lá em ciência da computação tem que trabalhar muito forte a linguagem de programação, engenharia e tudo mais. Da mesma forma que outros cursos relacionados à tecnologia. Então, o profissional tinha muito contato com elementos básicos para depois ele desenvolver skills voltados à segurança. O que é bom hoje ter cursos de graduação ou mesmo especialização de segurança, mas por vezes me traz algum questionamento: será que esses profissionais eles estão tendo a base que nossa geração teve de conhecer muito bem redes de computadores, protocolos, linguagem de programação das mais diversas, desenvolvimento, descobrimento de vulnerabilidade que a gente descobria na raça antigamente, né? Então, esses questionamentos que eu tenho hoje, será que os profissionais hoje estão tendo essa base que nós tivemos? Então, a primeira dica é: vá na base. Um bom profissional de segurança, ele tem que dominar, sim, sistemas operacionais, todos os protocolos de roteamento que estejam, digamos assim, em uso no momento. Não adianta estudar coisas do passado que não vai usar agora, né? Além disso, assim, ser humilde para aprender coisas novas, porque não basta também só olhar para o passado. Tem que estar muito atento às tendências de qualquer tecnologia. A gente está falando muito de IA agora, nos últimos 2 anos. Então, olhar para a base e estar atento para as tendências. Alisson, uma das coisas bacanas dentro da nossa jornada de carreira é a gente poder relembrar, né, e agradecer pessoas super importantes na construção da sua história. Um capítulo bonito aqui do nosso programa, humilde, né? Hoje nós conhecemos o Alisson Santos, né, como um executivo, um grande líder, ou seja, à frente, né, ou seja, de equipes, de companhia,
mas é importante saber que na nossa trajetória nós fomos inspirados por pessoas também. Queria abrir esse capítulo aqui com você para deixar um registro de agradecimento a pessoas. Pessoas que passaram na minha vida e que contribuíram para minha formação, tanto quanto pessoa, quanto profissional. Já falamos aqui, meus pais, eles, mais do que qualquer outro, é o principal pilar, são os 2 pilares na minha vida. É verdade. De valor, de integridade, de ética, e principalmente visão de futuro, pensar e estar sempre preocupado com o futuro, não só nosso, mas também dos nossos filhos. Acho que isso são valores que eu jamais vou esquecer e tento, cada dia que eu posso, transferir para minha filha, é o que eu mais vou procurar fazer. Mas eu tive muitos gestores que influenciaram a minha carreira, desde quando eu comecei como estagiário até hoje, nos dias atuais. Não lembraria o nome de todos, mas acho que eu gostaria de dar um muito obrigado a todos eles, porque todos fizeram parte da minha vida, todos contribuíram. E eu espero que eu também, de alguma forma, tenha contribuído também para a evolução e amadurecimento deles. Mas acho que muito mais eles impactou na minha vida e me ajudou a ser o profissional que eu sou hoje. Muito bacana, que bonito deixar, né, esse reconhecimento, porque sabemos que uma jornada como a sua, como a minha, a gente não constrói sozinho, construímos com pessoas, através de pessoas. Alisson, o que você curte fazer além de trabalhar, poxa, aquela coisa de prazer que a gente tem no trabalho que fazemos, finais de semana, algum hobby, o que você curte fazer nas horas vagas? Atualmente eu tenho me dedicado um pouco mais à minha saúde, então eu tenho praticado mais exercício, mas que se eu for olhar para o contexto completo da minha vida é música. Eu sou apaixonado por música. É mesmo? Poxa, que legal. Algum momento da minha vida eu já fui uma pessoa que pleiteou ser músico, e os estilos que eu mais ouço e que eu, de fato eu gosto estão em volta de rock and roll, de heavy metal e também um pouco de jazz. Ultimamente eu tenho me aventurado a descobrir e tenho gostado bastante. Isso é um assunto novo para mim agora. Poxa, que bacana. Toca algum instrumento? Eu toco. Eu não sei nem se eu posso dizer que eu ainda toco. Eu já toquei. Quando eu era criança, não tão criança assim, mas eu me aventurei a tocar violino. Veja só. Violino. Violino. Estudei bastante, cheguei a tocar em orquestra nível amador. E no momento de decisão, e aí, vou ser músico ou vou ser um profissional normal? Eu decidi ser um profissional normal, que os músicos não achem que eu estou sendo preconceituoso. Na verdade, não, eu amo música, e se eu pudesse trabalhar de música, eu trabalharia com música, mas eu me realizei no mundo de tecnologia. Que legal, que bacana. Alisson, queria te agradecer, mais do que te agradecer, né? Ou seja, dizer que atitude, né, em deixar aqui registrado um grande bate-papo, né? Um grande relato da sua história e aquilo que você falou no início. Se nós conseguimos tocar uma pessoa um pouquinho e ela entender que sim, ela é possível, que sim, com dedicação ela chega lá, a gente cumpriu aqui com um bom mandato do nosso projeto. Renato, eu que agradeço o convite, assim, me sinto muito, de fato, muito honrado. Para mim e para a gente, né? Às vezes a gente não consegue compreender a grandeza ou a importância da nossa história, e quando a gente tem a oportunidade de olhar para trás, a gente descobre que não, a nossa história sim, ela foi importante e ela pode influenciar as pessoas. Eu espero de fato que a gente conversou aqui, a minha história enquanto técnico, gestor e CISO possa também ser fonte de inspiração para a próxima geração de profissionais que pleiteiem seguir a carreira de cibersegurança também. Muito legal, Alisson. Parabéns, uma carreira muito bonita, uma carreira para poder se apreciar, né? E só o início da jornada, né, Alisson? Com certeza. Estamos gravando aqui num momento onde, ou seja, o pé está no acelerador total, né? Total, 1000 por hora. A gente não pode parar não, sem estacionar, sempre para frente. É isso aí. Alisson Santos, aqui no Por Trás da TI, na edição CISOs. Muito obrigado. Obrigado você, Renato. Parabéns. Obrigado. Valeu.